Gente, esse apartamento que a gente vai fazer, ele tem uma conformação muito diferente. Qual que é a diferença dele? Ele tem uma planta toda estrutural, então todas essas paredes são paredes que eu chamo de paredes estruturais, ou seja, elas compõem a estrutura do prédio. E todo mundo que compra tem várias opções de planta. Tem algumas coisas que não podem ser mexidas, que são as paredes hidráulicas. Então essas aqui a gente chama de parede estrutural. E essa daqui, ó, a gente chama de parede hidráulica. Agora eu já vou explicar pra vocês por quê. Como aqui ficam os dois banheiros, aqui tá correndo toda a tubulação hidráulica, ela vem por cima, passa pra cozinha e desce. E isso daqui é tudo parede estrutural. Então o que pode acontecer? O cliente compra o apartamento e ele pode decidir se ele quer um apartamento todo aberto, se ele quer fazer quarto, se ele quer fazer um loft, tá? No caso da nossa cliente, o que ela pediu? Ela pediu um quarto e um closet. Então quais as limitações nesse caso desse apartamento? As limitações são sempre as janelas, lápis, não temos lápis, vai sem lápis. Então no caso de ser a janela, eu tenho essa limitação aqui, ó. Então minha primeira limitação do quarto, ela queria um quarto grande. Então o maior quarto que eu posso pensar em ter nessa casa é nessa janela. Aqui já tem a parede da sala. Então aqui já ficaria a parte do closet. Então a gente começa a ter algumas limitações. Para entrar no quarto, a gente tem que ter um corredor. O corredor tem que ter pelo menos 80 centímetros. Então a gente consegue distribuir a planta de acordo com as necessidades, tá? Então, o que a gente vai ter nesse apartamento? A gente vai ter aqui um quarto, que na verdade ele vai ser uma suíte, porque aqui a gente tem um banheiro. Aqui a gente vai ter um closet, então esse closet tem que ter uma ligação com o quarto em algum lugar. Aqui a gente vai ter um banheiro que vai ser um banheiro social e a gente vai chamar ele de lavabo. Aqui a gente tem a cozinha e a cliente pediu para que a gente faça uma área de serviço separada, então a gente pega uma areazinha, separa. E aqui fica a área de serviço. Aqui a gente tem toda a parte do estar, sala. E essa parte aqui, a gente vai fazer como se fosse uma cozinha integrada. Então aqui a gente vai colocar uma mesa, que pode ser uma mesa, que pode ser uma copa, que pode ser uma mesa de escritório. Então o que é a primeira coisa que a gente tem? A gente tem uma setorização do apartamento. Essa setorização do apartamento, depois o que a gente vai precisar? A gente precisa a gente só conseguiu fazer por causa das necessidades. Então o programa de necessidades, que a gente chama, que depois a gente vai ter no clube também, é todas as necessidades que o cliente precisava. Então, o que ele queria? Ele queria uma suíte, ele queria um closet, ele queria uma área fechada, ele queria uma cozinha integrada, e ele queria um estar amplo. Então, agora aqui, qual que seria o próximo passo? Como a gente precisa fazer essas divisões? Então, aqui nesse pedaço, a gente vai construir paredes. Então, a gente tem a primeira planta que a gente chama de construir e demolir. Então, a gente vai fazer a marcação do que precisa ser construído. Então, nesse caso aqui, a gente vai construir uma parede. Aqui, ó, a gente vai usar esse alinhamento aqui pra ficar bonito. E a gente vai construir outra parede. Então
Então aqui, deixa eu pegar mais uma cor. Normalmente a cor de construir a gente usa azul. Como eu já usei azul para parede estrutural, eu vou usar aqui laranja, tá? Então isso daqui é o que a gente vai chamar de construído. Então aqui na nossa legenda é o construir. Isso aqui a gente vai construir. Então, a gente tem janela, tem banheiro, tem lavabo e aqui tem o estar. Aí depois a gente começa a pensar na parte de disposição. O que a gente tem que pensar? Ah, temos que entrar no quarto. Eu acho interessante isso ser uma continuação na sala, então o que a gente optou? A gente optou no meio dessa parede, abrir uma porta. Então aqui a gente vai ter a entrada. E aqui, para não perder espaço no quarto, a gente vai ter também um acesso que liga o quarto. Então isso seriam portas, essas portas já seriam existentes, assim a gente acaba ganhando mais espaço. O que acontece? Eu sempre gosto de usar a cama de frente para a porta. Então, nesse caso, a gente colocaria a cama aqui, o closet a gente colocaria os armários aqui, um armário aqui e o outro armário de fora a fora aqui. A gente já tem os pontos de net marcados, nesse caso a gente tem um ponto de net aqui, então aqui ficaria a TV. Se aqui vai ficar a TV, nesse espaço aqui a gente vai ter o sofá. A gente pode fazer um super sofá em L aqui. Aqui a gente vai ter uma mesa de jantar, que ela pode ter até 6 lugares. O que a gente tem que cuidar aqui é de deixar sempre uma circulação. E aqui a gente tem uma bancada inteira para trabalhar a cozinha e mais uma bancada aqui de apoio. Na área de serviço aqui a gente tem o ponto hidráulico, então o tanque vai ter aqui nesse mesmo lado. E aqui a gente consegue fazer mais um armário dispenseiro. Então no quarto, como a gente falou, a cama ficaria aqui. Do lado da cama a gente consegue fazer criado mudo. Ela adora se arrumar, se maquiar, então aqui a gente faria a penteadeira, uma coisa legal, aproveitaria a luz natural. E aqui mais o espaço para colocar a televisão. Então isso daqui é o lançamento da ideia desse projeto.